setorial, né, que envolve, então, os usuários de água. Boa tarde a todos novamente, sejam todos bem-vindos. Como a Rose já fez algumas falas protocolares, né? Então a gente já vai se adiantar aqui. Porém, precisaria fazer uma pequena recapitulação, né, de algumas situações aqui que são importantes, né, para que todos se situem. O Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Santa Catarina aprovou a Resolução 19 de 2017, que estabelece as diretrizes gerais para a instituição, organização e funcionamento dos comitês de bacia hidrográfica integrantes do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Portanto, aquilo que nós estamos fazendo hoje, ele é o espelho real dessa deliberação, dessa resolução. Então, nós estamos seguindo exatamente aquilo que coloca a resolução estadual. Em função dessa resolução, o Comitê da Bacia do Uruçanga, assim como todos os demais comitês catarinenses, eles se adaptaram os seus regimentos internos, né, a essa nova resolução. O nosso regimento interno, ele foi adaptado, ele foi aprovado pelo plenário do comitê em 24 de junho de 2020. E entre os artigos constava na redução da quantidade de membros participantes, né, no comitê de 40 para 30, mantendo aquela paridade, o 40% para o segmento da população da bacia, 40% para o segmento de usuário de água, 20% para órgãos da administração estadual e federal. Isso representa, em números absolutos, 12 membros para 12 membros para ações para a população civil, 12 membros para usuários de água e 6 membros para órgãos da administração estadual e federal. Uma das mudanças que a resolução de 2017 previa foi o processo de eleição. Diferentemente do passado, né, onde a gente se tentou formar o comitê, convidando pessoas a participar, né, nessa aqui nós vamos ter que se entender. Então, a gente tá funcionando aqui como mediador desse grupo que está, né, desses participantes que estão aqui, né, de todos vocês que estão participando dessa Assembleia. Então, os procedimentos para assembleias setoriais públicas foram detalhados, então, por meio de e-mails, onde se mandou o edital com a convocação das assembleias públicas para a renovação dessa composição e também foi aprovado numa assembleia extraordinária no dia 10 do mês de setembro. O edital foi publicado lá no site das águas, no Wixsite, enviado para todas as organizações membros e outras entidades interessadas e dispunha de um período de inscrição, então, de 10 de setembro a 10 de outubro. As entidades que se inscreveram preencheram corretamente os formulários, então vocês estão habilitados para, no caso, para pleitearem essa vaga dentro do Comitê da Bacia do Rio do Sangue. É importante a gente explicar o seguinte, que o Comitê de Bacias Hidrográficas é um órgão colegiado. Ele é o articulador e fomentador da participação dos segmentos formados por representantes da população da bacia, por usuários de água e dos órgãos da administração estadual e federal, com o objetivo de realizar a gestão dos recursos hídricos para atender às necessidades atuais e necessidades futuras da população, em todos os segmentos. Precisamos explicar também sobre o que é essa representatividade e que as entidades eleitas terão responsabilidades importantes nesse processo, principalmente no tocante ao assunto água dentro da bacia do Rio do Sangue. Como, assim, por exemplo, se houver algum conflito, né, interesse, né, pelo uso da água, cabe ao comitê, né, arbitrar ou mediar essas situações de conflito. Cabe também ao comitê, né, esse colegiado, acompanhar a execução do plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica e verificar o cumprimento das metas, porque aprovado ele já foi. Então, agora, ele está lá no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, ele vai ser homologado, então logo ele seja homologado pelo Conselho Estadual, ele deverá ser implementado.
e aí cabe ao comitê, né, discutir, definir algumas situações e fazer a coisa andar. Fatalmente, né, dentro desse processo também vai ter a questão que envolve a cobrança pelo recurso de recursos hídricos, pelo uso, e sugerir valores a serem cobrados. Existe uma questão que é a outorga pelo uso da água e a outra coisa é a cobrança pelo uso da água. Por isso, então, precisam estar dispostos a participar desse processo de construção participativa dessa gestão integrada dos recursos hídricos. É importante eu também lembrar a vocês o seguinte, cada setor aqui dentro está representado e ele não se representa a pessoa por si só, mas ele representa um setor. E quando se fala em arbitrar conflitos, é muito claro, né? Existem várias necessidades, vários usos para a água, seja para irrigação, seja para dessedentação de animais, seja para, no caso, para a indústria cerâmica, metalmecânica, todos vocês que se inscreveram, né? A própria, no caso, abastecimento público, que é o grande, digamos assim, talvez o objetivo primário de todo esse processo é garantir qualidade e quantidade de água boa à população. Então, por conta dessa situação, é que quando a gente fala que é necessário a participação intensa e efetiva, é justamente prevendo que mais adiante, no decorrer dos anos, essas situações deverão aflorar. Então, é importante lembrar que hoje, essa Assembleia, nesse momento, nós estamos conversando e vamos discutir e vamos se combinar, vamos se entender, né, quem é que vai estar representando o setor de usuários de água, então, lá dentro do comitê, né? E uma vez que de manhã já aconteceu uma assembleia com a sociedade civil, né? Através dos seus representantes, então já temos 12 pessoas, 12 entidades selecionadas para isso, teremos agora mais 12 entidades usuárias de água. E aí, mais ao final da tarde, teremos, então, a parte que envolve envolve basicamente o setor público. Uma vez isso feito, então, deverá acontecer uma assembleia que deverá definir o seu presidente, secretário executivo, isso, mas vocês serão comunicados posteriormente. Então, feito esse preâmbulo, né, da situação atual, né, eu gostaria de passar a palavra, então, para Rose Adami, que é a técnica de recursos hídricos que atende, que auxilia o funcionamento do Comitê da Bacia do Rio Sangue. Tenham todos uma boa tarde e que tenhamos êxito ao final da nossa conversa. Tá bem? Obrigado. Boa tarde a todos. Como eu já falei anteriormente, nós mandamos o link para vocês aqui no chat, tá? Então, por favor, entrem no link e preencham os dados, né? Para nós, então, podermos comprovar a participação de todos. Eu vou fazer a minha fala baseada um pouco no edital, né? No edital no edital de procedimentos, né, da Assembleia Setorial Pública para a renovação, então, da composição do Comitê da Bacia do Rio Uruçanga. Só um pouquinho. Por favor, eu preciso... Eu quero compartilhar o edital. Aqui. Ah, tá. Onde está o edital? Vocês estão vendo o edital? Não. Não estamos vendo. Volta lá, né? Só um pouquinho.
Clica aí. Compartilhar. Agora tá aparecendo. Vai lá. Tá aparecendo. Aqui no compartilhar? Não, vai no... Onde está o edital. Clique ali na planilha. Nós estamos vendo todos os temas. Certo. Onde está o edital. Ótimo. Entrou? Então, pessoal, agora no período da tarde, então nós vamos trabalhar com o segmento usuários de água e inicialmente vou mostrar a vocês, né, os procedimentos que, como o Fernando comentou inicialmente, porque ele esqueceu de dizer, mas quem está coordenando a reunião de hoje à tarde é o Fernando, em função de que a Carla, nossa presidente, está pleiteando aqui, enquanto o Samai, uma vaga, né? Então, como o Fernando colocou inicialmente, né? Esse edital que vocês estão vendo agora, ele foi aprovado por todos os 40 membros, né? No dia 10/9, né? Então, então, esse segmento de usuários de água, ele tem 12 vagas e ele compreende os setores de abastecimento público, lançamento de efluentes urbanos, indústria, captação e lançamento de efluentes industriais, irrigação, criação animal, hidrelétrica e mineração. E nós procuramos, quando encaminhamos o edital para todas as entidades, nós procuramos seguir, né, todos esses setores e buscar e chamar para que eles pudessem participar pleiteando uma vaga nesses setores. E daqui a pouquinho vocês vão ver as entidades que participaram, então, tá? E ainda temos hidroviário, pesca, turismo, lazer e outros usos, né? Então, aqui, nessa cláusula, ele ainda comenta que cada usuário de água deve ser classificado em um dos setores relacionados às alíneas A e H. Era por isso que a gente entrava muito em contato com vocês para dizer, olha, vocês se inscreveram no setor errado e tal, porque nas inscrições precisava desse item, ok? Agora, uma orientação, né, que o edital traz é a cláusula número 3, que vocês estão vendo, né? Então, a representação dos usuários de água está relacionada em um processo de negociação entre esses agentes. Como o Fernando falou, nós estamos aqui dando um suporte a vocês, mas a negociação vai ser feita por vocês, né? Por um processo extremamente participativo e democrático, tá? Levando em consideração a posse da portaria da outorga, o registro do cadastro estadual de usuários de recursos hídricos, o somatório de votos de determinados setores não podem ser inferior a 4% e ser superior a 20% do total dos setores do Comitê da Bacia do Rio Uruçanga. Como eu falei, daqui a pouquinho a gente vai olhar a tabela e aí vocês vão fazer todas as negociações, né, por esses diferentes setores, né? A participação de, no mínimo, 4 dos setores usuários estabelecidos nas alíneas A e H da cláusula 2, tá? Critérios da cláusula 2, que seria essa aqui. Então, nós teríamos que ter aqui 4 entidades representando esses setores, ok? Depois, além disso, o critério de cobrança pelo uso dos recursos hídricos que vierem a ser estabelecidos e os cargos decorrentes dos setores de cada usuário e, por último, outros critérios que vierem a ser consensados
entre os próprios usuários devidamente documentados e justificados, né, ao Comitê da Bacia, então, do Rio Uruçanga. Gostaria também de frisar que na cláusula 14, né, para mostrar a vocês que é um processo extremamente claro, na cláusula 14, ela estabelece que a metodologia de escolha será objeto de decisão, né, dos habilitados durante a respectiva Assembleia Setorial Pública, respeitando os critérios estabelecidos neste edital, certo? Eu gostaria agora de pedir auxílio à Grazi para que ela, então, coloque ali a tabela, né? Eu vou cancelar aqui meu compartilhamento. Para que eu possa mostrar, então, para vocês, né? Conforme nós organizamos, então. Quando eu falo nós, é força do hábito, porque nós no sentido de Aguare, Secretaria Executiva do Comitê, né, que está estabelecendo toda essa organização. Então, tá, observem que eu defini por cores, né? Então, nós temos aqui as cores azuis, se inscreveram 6 entidades representando abastecimento público. Desculpa, 5. Não tivemos nenhuma entidade com lançamento de efluentes urbanos, apesar de nós termos tanto as indústrias quanto os setores de abastecimento nesse setor. Então, aqui a gente poderia entrar em 2 setores, certo? Depois nós teríamos essa cor mais laranja, vamos dizer assim, que seria a indústria e captação e lançamento de efluentes industriais. Gostaria de deixar claro que aqui nós fomos buscar longe, né, uma infinidade de indústria e gostaria de informar que acabamos de receber uma comunicação por telefone que a Cinsul, ela abdicou, então, da vaga dela em função de não conseguirem entidades ou instituições, né, ou empresas que as representassem aqui no comitê, mas se colocaram muito à disposição, tá? E aí nós buscamos, então, indústria cerâmica, indústria metalúrgica, indústria da construção civil, para ter uma diversificação, e também a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. Depois de cor amarela, a irrigação. E aqui nós trouxemos o Sindicato Rural de Jaguaruna e o Sintraf. E esses sindicatos, nós trouxemos ele para a irrigação, porque além de ter os agricultores, né, esses agricultores, muitos deles são risicultores. Nós não temos uma associação de risicultores aqui na bacia do Rio Uruçanga, então optamos trazê-los enquanto usuários de água, certo? Depois de cor azul, um pouquinho não é azul, é um pouquinho azul mais escuro, nós temos, então, 2 empresas de mineração e de cor salmão a pesca, tá? Observem que nós respeitamos bastante essa colocação, então, do edital. Nós buscamos muito a empresa de criação animal, mas, infelizmente, não conseguimos que elas fossem aprovadas. Elas até se inscreveram, mas elas não estavam habilitadas para o processo, né? Então, observem que nós temos aqui, tirando... Faz um corte ali para mim, Grazi. Agora tu pode tirar a Cinsul, tá? Vamos tirar o Cinsul aqui, daí você renumera para mim, por favor. Observem que nós temos, então, né, nós temos 12 vagas e temos aqui 14 entidades pleiteando suas vagas, tá?
gostaríamos que cada entidade se manifestasse para o pleito dessas vagas. Essa entidade, a pessoa colocasse, falasse seu nome completo, a entidade que ela está representando e também por que ela está pleiteando essa vaga e quais os critérios, além daqueles que tem lá, em uma ou duas palavras, ela acha que deveria ser colocado aqui para definir, então, as vagas, que as vagas fossem definidas. Eu vou chamar pelo nome, tá? Eu gostaria de, antes que a Rose iniciasse o processo de chamada, defesa, dizer o seguinte, né, que como nós temos 12 vagas dentro do conselho, do comitê, e temos aqui um pleito de 14, por favor, entendam que nós estamos trabalhando no processo de construção e uma das coisas que foi definido no passado é que a presença durante as reuniões e tudo mais, tá, é um fator, é um critério para que daqui a pouco, né, talvez alguém que nesse momento precise abrir mão para compor o comitê possa ser chamado a compor em função de uma, digamos assim, da não presença. Alô? 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 Alguém está me ouvindo ou não? Sim. Então, pela não presença, tá, digamos, a pessoa está faltando, aquela entidade está faltando. Então, seria fundamental que todos tivessem em mente, já como preâmbulo desse momento, que certamente nós teremos, entre aspas, não um titular, mas uma pessoa que será ungida para fazer parte do comitê, digamos, começando aqui pelos 5 primeiros, né? No meio desses 14, como foi falado, teremos 12 vagas. Então, esse momento de compor essas 12 vagas, essas 12 representações, significa que 2 no primeiro momento não farão parte, num primeiro momento, mas jamais poderão se sentir preteridos, justamente por quê? Porque em alguém não cumprindo com as suas obrigações, que é a de, no caso, estar presente, a presença, né, em todos os processos que vão acontecendo no comitê, obviamente será substituído. Então, para isso, nós comporemos uma lista de espera. Ok? Seria essa a nossa mensagem nesse momento. Rose? Eu vou chamar pelo nome, a pessoa vai repetir o nome dela completo, isso tudo porque estamos gravando, tá? A entidade que ela está representando, e ela vai, então, dizer se a entidade se coloca, né, enquanto titular ou enquanto, entre aspas, aqui a suplência, né, na lista de espera, e ela vai, então, dizer uma ou duas palavras quais os critérios para que nós possamos posteriormente fazer a avaliação. Por favor, então, Rogério Vieira. Estão me ouvindo? Estamos. Então, meu nome é Rogério Vieira, eu represento a concessionária Águas de Jaguaruna Saneamento. Pelo que eu vi ali, é a única empresa privada do setor de saneamento que está pleiteando vaga. O protagonismo do nosso grupo, conhecido como Grupo Atlantis, representado aqui pela Águas de Jaguaruna, nos coloca numa posição de longo tempo já, buscando um assento no comitê da Bacia do Rio do Sanga. Nós atuamos no final da bacia, ou seja, no litoral de Jaguaruna, Esplanada. Então, eu acho que todo o histórico de trabalho nosso, e como uma única empresa privada, dentro dessa pleiteação,
eu acho que nós nos consolidamos para ter uma vaga de titular no comitê. Certo, Rogério, eu gostaria que você me dissesse uma ou duas palavras critério que você acha que deveria, daqueles que nós já definimos, para o pleito da vaga. Senilda, eu estou sem os critérios aqui na minha frente agora, Senilda. Não é isso. Diante da tua fala, que critérios... Meu nome é Rose. Rose, desculpa. Uma palavra que você acha que você colocou aí, uma palavra, né? Eu não quero te induzir, mas você falou que seria uma empresa privada ou algo parecido, né? Então, que critério seria esse? Eu não entendi. O critério, meu Deus. Atuação. Rogério, eu acabei de dizer um critério, eu não quero te induzir, né? Você tem que definir, mas você acabou de dizer que vocês são uma empresa privada, não falou? Com certeza, com certeza. A nossa atuação como empresa privada, eu acho que é um critério determinante. Certo. A Grazi vai escrevendo aqui e a partir de agora eu só vou fazer as confirmações. Okay. E aí, vocês estão pleiteando a vaga enquanto titular ou na lista de espera? Como titular. Certo. Obrigada, Rogério. Então... Eu que agradeço. André? André, você está presente? Qual deles, Rose? O André Vesbati ou... É o André José Campos. É o próximo. Ok. Da Casan? O André não está. Nós vamos passar, então, depois, se ele entrar, a gente volta para o próximo. Deixa eu ver aqui. A Carla. Boa tarde. Então, eu sou a Carla, represento o SAMAI de Cocal do Sul. Nós, enquanto SAMAI, nós estamos desde o início da criação do comitê, trabalhando junto, evoluímos junto, aprendemos junto. O SAMAI de Cocal deve muitas coisas ao comitê. O comitê sempre foi muito, muito presente, não somente no município, mas principalmente no SAMAI. E com relação ao SAMAI de Cocal, que é a autarquia municipal, nós somos públicos, né? E nós temos a gestão municipal da água. Nós temos a ciência das dificuldades que vimos passando. Isso não é de agora, e de todos os desafios que a gente encontrará pela frente. Nós pleiteamos a vaga de titular, queremos permanecer no comitê, colaborando. Obrigada, Carla. Deixa eu voltar para a minha tela aqui. Ô, Rose, está me ouvindo? Eu estou. Alô, estão me ouvindo? Ô, Rose, o André está se manifestando, tá? O André ali da Casan. Desculpa, André. Provavelmente estava com o seu áudio desligado, ok? Isso, agora estão me ouvindo. Agora sim. Que bom, que bom. Então, deixa eu só verificar aqui, deixa eu só ver uma coisinha aqui, que eu já vou voltar ali. A Carla, qual seria... Não, é Carla. Ok, então, André, por favor, seu nome completo, a entidade que você representa. Boa tarde a todos. Meu nome é André José Campos, eu represento a Companhia de Águas e Saneamento, a Casan, para atendimento nesse comitê. Em relação ao critério, apresentaria duas possibilidades. Número de municípios que está integrado ao sistema, ao atendimento nessa parte da bacia, quantidade de municípios, e população representativa em relação à bacia. Certo, André, obrigada. Deixa só a Grazi finalizar aqui, titular. Passamos, então, para o Rogério Sorato.
Rogério, por favor, seu nome completo e a entidade que você representa. Rogério, você está me ouvindo? Vamos passar, então, para a outra entidade, enquanto o Rogério... Filipe, por favor, seu nome completo e a entidade que você representa. Boa tarde, então, Rose, Filipe de Brida, represento o SAMAI de Uruçanga. Então, o SAMAI de Uruçanga também, desde o início, aí, participa do comitê, né? Sempre participando, sempre estando presente. Reiteramos aí a nossa presença, né? Essa nova assembleia de novas entidades. Critérios é que a gente também é uma autarquia pública, né? A gente capta principalmente dessas nascentes, onde formam realmente a bacia do Rio Uruçanga, aqui na cidade de Uruçanga. Então, é por esse pleito que a gente quer continuar. Certo. Então, a seleção seria titular e o seu critério seria? Uma palavra, Filipe? Critério é por ser uma autarquia de abastecimento municipal, né? E a gente explora principalmente os mananciais aqui que formam a bacia do Rio Uruçanga, né? Então, tanto o Rio Carvão, o Rio Maior, Rio Salto, todos esses rios que são importantes para a bacia. Ok, obrigada. Então, Rogério Sorato? Não? O Rogério Sorato está na reunião. Ele está com algum problema no áudio, será? Microfone desligado. Microfone desligado, Rogério, por favor, você poderia acionar o seu microfone? Ok, vamos passar então para a Thaís Cancelier. Seu nome completo, por favor, Thaís, e a entidade que você representa. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Eu sou a Thaís Cancelier, hoje represento uma entidade, o Fiesc. Hoje nós estamos pleiteando a vaga como titular. Então, falando um pouquinho do Fiesc, da Fiesc, é uma entidade atuante desde a década de 50. Como critério para seleção da vaga, ela é uma entidade que representa diversas indústrias catarinenses, então, assim, tem mais de 50 mil indústrias dos mais diversos ramos, e temos muito interesse de compor o comitê, a fim de somar nos projetos, decisões estratégicas e defesa também dos interesses das categorias econômicas industriais. Ok, muito obrigada, Thaís. E agora o André, tem um neguinho ali, o André Besbate. Seu nome completo, por favor, e a entidade que você representa. Boa tarde a todos, né? André Besbate, eu venho aqui representar o Sindiceram, que é o Sindicato das Indústrias Cerâmicas do Sul do Estado, né? E o Sindiceram entende, né, por estar inserido dentro da bacia e ser um dos usuários de água, né, ele quer estar presente como titular, né, junto das ações do comitê, né, eu acho que como colaboração, como participação, né, e entender como o comitê, né, vai gerir, né, os recursos hídricos da nossa bacia. Então, vocês, só recapitulando, vocês estão pleiteando o titular e os critérios seriam participação e colaboração, é isso? Isso mesmo. Ok. Muito obrigada, André. Por favor, Estela Mares, o seu nome completo, a entidade que você está representando. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Estela Mares Giassi e represento o Sindimetal, que é o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e do Material Elétrico do Extremo Sul Catarinense. Eu gostaria de me colocar aqui como suplente neste momento,
porque, na verdade, eu não estou dentro de uma indústria, eu represento todas as indústrias, então, o que eu quero me colocar como suplente para entender melhor, e se eu puder, de repente, participar como ouvinte nas reuniões, para que eu conheça melhor o trabalho, né, do Comitê da Bacia do Rio Uruçanga, e ficar à disposição do comitê. Nesse momento, eu acho que a gente vai se colocar como suplente. Sempre, se precisar, a gente vai estar presente, e se puder ser convidada como ouvinte, gostaria, para entender melhor, né? A indústria metalúrgica e mecânica não é uma das indústrias que mais consome água. Eu tenho certeza que a indústria cerâmica consome muita água, então precisa realmente ser uma participante ativa. E os critérios que a gente gostaria de participar seria de colaboração, de entendimento, de melhoria. É isso, eu acho. Certo? Certo. Alguma dúvida? Não. Certo, muito obrigada. Por favor, Elaine, Sinduscom, seu nome completo e a entidade que você representa. Boa tarde a todos. Meu nome é Elaine Laves Vamboni, eu sou engenheira civil. Eu represento neste comitê o Sinduscom, tá? Já participo de algumas reuniões, comecei a participar ano passado, e eu acredito que o Sinduscom, né, quer continuar a participar do comitê, uma vez que envolve a indústria, a construção civil principalmente, que utiliza grande quantidade de água, e ele se torna um material primordial para o desenvolvimento dessa atividade econômica da nossa região. Eu acho que um critério, ele é um agente de desenvolvimento da nossa atividade econômica. Por isso, a gente quer continuar como titular ali dentro do comitê. Ok. E quais seriam, então, seus critérios, por favor? Rose, eu acredito que seja o quê? Um agente de desenvolvimento da atividade econômica? Não, querida. Participação mesmo, Rose. O critério aqui seria, se precisar fazer uma votação ou algo parecido, além de tudo o que a gente já definiu, você colocou participação, é isso? Desculpa, isso. Eu não tinha entendido. Ok, muito obrigada, Elaine. Agora nós vamos, então, para o Fernando. Por favor, seu nome completo e... desculpa, não é o Fernando, é o seu Gui. Seu nome completo e a entidade que está representando. Boa tarde a todos, boa tarde, Rose. Meu nome é Rui Geraldino Fernandes, sou presidente do Sindicato Rural do Jaguaruna e já participamos do comitê quase desde o início da fundação dele, né? Fizemos parte aqui do comitê do Rio Tubarão e que, quando na época, então, muitos conflitos aqui entre os pescadores e com os produtores de arroz. Eu sou produtor de arroz. Indiquei o Fernando como titular, porque ele é produtor de arroz aí na margem do Rio Uruçanga, e achei assim até que, pela logística de estar presente nos comitês, nas reuniões, seria o Fernando o titular. Eu sempre indico um titular. Mas, então, assim, eu gostaria da permanência do Sindicato Rural, porque, como citei antes, a gente já fez parte aqui do Rio Tubarão e já resolvemos muitos conflitos em relação à água de produtores de arroz. Hoje eu vejo que a área de produção de arroz às margens do Rio Uruçanga, ela cresceu muito, são usuários de volumes altos de água, e eu, como presidente do sindicato, eu vejo, assim, talvez um futuro muito próximo, isso começar a se repetir também às margens do Rio Uruçanga. Então, eu pediria a minha permanência titular no comitê, né, para poder contribuir, já que aí ainda não tem associação de produtores de arroz. E aqui a gente, depois de resolver os conflitos, formamos a associação e eu queria ir levando esse modelo que nós criamos dentro do Rio Tubarão, da bacia do Rio Tubarão, para dentro da bacia do Rio Uruçanga, em relação à produção de arroz nessa bacia. Então, eu gostaria de ser titular e pedindo a permanência, quando já antes, em tempos passados, eu já mobilizei 2 audiências públicas aqui na cidade de Jaguaruna, com o Comitê do Rio Uruçanga, com a Senilda e outros, que na época era o presidente, não lembro o nome no momento, e achei que foi muito produtiva a participação do sindicato, está sempre cultivando e incentivando até o poder público a se alertar, nesse sentido de que tem que dar ouvidos
aos comitês, porque talvez seria uma dos problemas mais breves que viriam no futuro recente, talvez os conflitos de água. Esse seria a pedido da permanência. Os meus critérios é em função de ter volume de água muito alto pelos usuários e produtores de arroz aí na margem, eu acho pertinente eu fazer parte. Não sei se fica... Eu não, o sindicato, a entidade, né? Então, poderia ser consumo o seu critério? Mediação de conflito. Ou mediação? É usuário, né? Somos usuário, né? Não sei. Não, eu estou falando do critério para escolha. O critério, sim. O senhor já tem uma experiência como mediador de conflito, pelo que o senhor expressou, né? Oi? Tem uma interferência Oi? O senhor já tem experiência de mediação de conflito. Sim. Então, talvez um critério aqui seria essa situação de mediação de conflito, né? Sim, eu acho, assim, como eu não sei bem que palavra eu vou encaixar para vocês, mas então se eu fizer uma explanação um pouco mais... Está desligado, seu... Para vocês entenderem. Oi? Seu Rui. Oi? Não. Estou ouvindo, seu Rui. Você está me ouvindo? Sim, está. Agora sim. Porque está aberto aqui. Então, eu fiz aquela explanação, levando-se o modelo de que a gente trabalhou muito na bacia do Rio Tubarão, tentando levar esse modelo para dentro da bacia do Rio Uruçanga em relação aos produtores de arroz. Então, outra palavra seria mediação de conflitos, né? Certo, ok. Obrigada, seu Rui. Agora, por favor, Okay. então... Por favor, o Flávio, seu nome completo e a entidade que você representa. Flávio, por favor, você está me ouvindo? O seu áudio provavelmente está desligado. Podia verificar? Ok? Ok. Enquanto que o Flávio... dá um tempinho aí para o Flávio, vamos voltar lá para o Rogério Sorato. Rogério, por favor, você me ouve agora? Consegue dizer seu nome, a entidade que você representa e fazer a sua defesa? Boa tarde a todos. Eu estou representando o SAMAI de Morro da Fumaça, tá, pessoal? E consumidor, o usuário do sistema de abastecimento do Rio Uruçanga e de toda a bacia. Eu estava com problema de áudio, sim, tá, pessoal? Eu consegui resolver, o pessoal do TI veio aqui, era o problema do notebook. Agora, acredito que vocês também estejam nos ouvindo. Assim como os outros usuários do Rio Uruçanga, dos afluentes, o SAMAI, o município, também precisa, e inclusive a gente não tem água dentro do município, a gente está captando em outros municípios, isso é um problema até um tanto importante para a cidade, para que a gente consiga, sim, ter uma evolução da própria cidade, do crescimento populacional e o abastecimento e saúde pública garantido com esses quesitos. Então, por favor, em uma palavra, quais os critérios que você gostaria de colocar aqui para o processo de escolha, além daqueles que nós já definimos, então, lá no edital? Então, esses critérios
Entre que você está falando entre atuação, abrangência, colaboração entre Não, todos, né? o critério para se precisar fazer uma votação agora ou algo parecido, né? Quais critérios que vocês estabelecem para que se faça a escolha da entidade nas vagas? Dá uma olhadinha ali nos critérios, Rogério, que já estão escritos. Sim, sim. Por isso que eu verifiquei aqui. Esses critérios que vocês estão citando são os que estão na tabela, correto? Rogério, a pergunta é o seguinte: você, enquanto entidade, que critérios você acharia que seria interessante na escolha, né, das vagas, se você precisar concorrer com outras? O que você estabelece? Você não, o que você representando a entidade? Autarquia municipal, sim. Certo. Ok, Rogério, obrigado. Flávio, você consegue me ouvir? Não. Então, vamos para o Wagner. Seu nome completo e a entidade que representa, por favor. Boa tarde, eu sou Wagner Benedetti Rebelo, eu sou suplente da COPEM, que é uma cooperativa de extração mineral, basicamente que remove substâncias argila e areia. Eu vejo como interessante a permanência da cooperativa por alguns fatores. Um deles é que o setor nosso, ele influencia, né, nas condições e na qualidade das águas. É claro que não é uma influência tão representativa quanto a outras atividades de mineração, mas acaba influenciando. E também a gente demanda o uso. Eu também vejo como talvez subterfúgio que as extrações de areia, principalmente, elas acabam ocasionando cavas alagadas, que isso pode servir como forma de abastecimento para outros setores, principalmente o agrícola. E é importante estar monitorando essas águas para verificar a possibilidade de uso. Então, eu vejo como esses critérios a importância de a gente estar participando do comitê. Talvez, além como se fosse para resumir, seria na colaboração, na participação e a informação também, né? Ok. Titular. Na condição de titular, né? Isso. Tá certo. Muito bem. Obrigado. O Márcio Janus se encontra. Boa tarde, Márcio. Olá, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo certo. Na mesma sequência, né? Qual seria a sua justificativa? Qual seria a sua defesa? E quais são os seus critérios, né, para que o CIESESC faça parte do Comitê da Bacia do Rio Uruçanga? Bom, então, meu nome é Márcio Janus, sou representante do CIESESC, o Sindicato da Indústria de Extração de Carvão do Estado de Santa Catarina. O CIESESC participa desse comitê desde a etapa anterior a ele se tornar um comitê, né? Na época ainda do pró-comitê. Eu lembro, casualmente hoje ainda entrou um assunto aqui numa outra reunião e eu lembrei que o meu primeiro compromisso profissional aqui na região, em 2004, foi ir numa reunião desse pró-comitê
ali na cidade de Cocal do Sul, se eu não me engano, para tratar justamente da formação do comitê, como é que ia se... Então, nós acompanhamos, né, de longa data, desde a sua formação, fomentamos, né, a criação do comitê por conta de uma série de discussões que ainda estão em curso dentro do âmbito desse comitê. E, desde então, nós sempre tivemos procurado, né, tentar ter uma participação bem ativa dentro do comitê, colaborar, principalmente com questões envolvendo o acervo técnico, informações de monitoramento que são realizados ali por conta do projeto de recuperação ambiental, e também dando apoio em todos os sentidos que for possível, né, que estiver ao nosso alcance, e sempre também buscando conciliar, né, aquilo que vem sendo debatido, aquilo que almeja o comitê na época do plano de bacia, né, da sua formação, plano de bacia, agora nessa nova fase para se adequar, né, nessa nova sistemática aqui, nessa nova formação. Então, enfim, o histórico nosso, né, de participação, e eu colocaria como critério, então, a possibilidade de contribuir com o acervo técnico que nós contamos aqui, e apoio, né, principalmente nas questões mais técnicas do comitê, quando ele volta e meia ele precisa. Enfim, essa eu acho que é a maior contribuição que nós podemos dar para o comitê. Vocês se colocam titular? Eu acho que tem dois microfones abertos no mesmo ambiente, fica dando uma microfonia. Desculpa, eu não consegui entender a pergunta. Se seria titular, sim. Isso, ótimo. Tá bom. Não, é só para não deixar dúvidas, tá, Márcio? Não, por tudo bem. favor, Antônia Dílio, seu nome completo e a entidade que você representa. Dona Dílio. Boa tarde, Antônia Dílio da Silveira, representante da colônia de pescador Z33, Balneário Rincão. Bom, a colônia de pescador de Balneário Rincão, aqui nós temos 400 famílias e 1.600 filiados. Então, para que tenha uma pesca, um pescado de qualidade, nós também precisamos de uma água de qualidade na bacia. Então, nós nos colocamos como titular, né, e o critério é que tenhamos uma água de qualidade em toda a bacia do Rio Uruçanga. Não, Antônio, você tem que dizer critérios para o processo, além daqueles que a gente já definiu em edital, um critério, uma palavra que definiria um critério caso precise fazer uma votação ou algo parecido. O critério é defender uma água de qualidade. Certo, então. Obrigada, Antônio. Flávio, você nos ouve agora? Flávio estava com um problema para entrar e agora consegue nos ouvir? Boa tarde, agora estou ouvindo, agora deu certo. Certo. Então, Flávio, deixa eu só recapitular para você. Nós estamos no processo em que cada entidade está fazendo aqui uma manifestação, né, o porquê que ela gostaria de permanecer ou não, né, no comitê, e aí você nos diria se estão pleiteando uma vaga enquanto titular, ou seja, para permanecer agora no comitê, ou vocês colocam a entidade na lista de espera, caso alguma entidade desse segmento, né, de usuários de água venha a ter algum problema ou saia. E aí você teria que nos dizer também uma palavra, né, para um critério para o processo de eleição, além daqueles que a gente já conversou no início da reunião. Eu acredito que a gente está aqui para defender o interesse dos agricultores, principalmente dos risicultores que vão
vão precisar sobre a cobrança da água, sobre a não cobrança. A gente vai brigar por isso, mas... Era isso? Defender interesse seria? O interesse dos agricultores. Certo. Vocês se colocam, então, como titular ou como lista de espera, Flávio? Gostaria de me colocar como titular. Ok, obrigada, Flávio. Dando continuidade, então, observem que nós temos, então, nesse exato momento, nós temos... Volta um pouquinho a tabela, Grazi. Nós temos aqui 13 entidades pleiteando uma vaga e 12 vagas, certo? Então, gostaria, então, que vocês, né, diante daqueles critérios que nós colocamos, que vocês colocaram ali, né, um pouquinho. Aqui. Então, atuação, né, como empresa privada, abrangência de representantes, colaboração, a autarquia municipal, representatividade, participação, colaboração, mediação de conflitos, defesa de interesses, né, conhecimento técnico e defesa de qualidade de água. Nós gostaríamos, então, que vocês, né, agora conversassem, porque uma das entidades, ela precisaria ir para a lista de espera ou suplência, entre aspas, né, para que nós tenhamos, então, completar as 12 vagas. Como falamos anteriormente, nós aqui estamos num processo apenas de condução e toda a discussão cabe a vocês, né? Se alguém ainda quisesse colocar seu nome na suplência, por favor, se manifestem, ou conversem entre vocês têm ali alguns minutinhos, para que alguma entidade possa colocar o seu nome na espera. Assim, pessoal, é importante que a gente, talvez, não é questão de chover no molhado, né? Acho que todo mundo já entendeu bem o processo. Mas, como vocês viram, né, hoje o abastecimento público está posto, a indústria, captação e lançamento de pontos tem representação, irrigação tem representação. Nós temos Está muito baixo, não dá para escutar. Pode falar só um pouquinho mais alto. Bom, então... Por aqui é possível? Então, assim, o que acontece? Vocês viram que esses setores aqui embaixo, eles estão representados. A rigor, né, houve um esforço muito grande nosso para que criação animal também se fizesse presente. Eu tive a oportunidade de conversar acho que com o Rui e também com o Flávio, né, e considerando somente a questão do arroz, assim, só fazer uma pequena colocação. No caso do arroz, a nossa estimativa é que a turma do arroz ali em Içara, Morro da Fumaça, Jaguaruna, e uma parte de Sangão, tá? Consuma uma quantidade significativa de água. Algo de alguns milhões de metros cúbicos de água por ano. E a gente sabe também que, por exemplo, a criação animal não é diferente, tanto quanto as empresas que abastecem a cidade, né? Quem precisa da água para descendentação animal também tem preocupação em garantir água para o seu abastecimento.
Então, assim, ó, eu estou fazendo essas colocações porque seria muito legal se a gente conseguisse, de fato, ter tido outros representantes dentro do processo. Paciência, eles não aconteceram. Porém, fica o desafio. Nós somos, vocês estão em 13 representações para 12 cadeiras, né? E aí, então, naturalmente, temos que ter a negociação ou o entendimento para que alguém abra mão, né, em relação à composição dessa nova condição do comitê. Lembrando que, como vocês colocaram ali, ó, é muito importante essa questão do critério, né? Por que eu quero estar dentro do comitê? O que eu me proponho a contribuir para que o comitê ande? E eu volto a repetir, né? No começo, quando eu falei que o comitê é um colegiado, perfeito, ele é um colegiado. Só que cada um de nós, né, enquanto membro do comitê, à exceção do momento que nós estamos aqui representando nossas entidades, nós precisamos sair daqui e levar para os nossos representados, né, aquilo que a gente conversa dentro do comitê. Então, o critério que teria que ter, assim, ser bastante claro, é de que maneira cada membro do comitê consegue ir lá para dentro da sua entidade ou da sua representação e transformar as nossas conversas em ações em prol da água. Não é nem do comitê, é da água. Ok? Essa é a lógica que a gente tenta construir com todos vocês, tá bem? Muito obrigado pela atenção. No último caso, faz um sorteio. Um fica fora e deu. Quem foi que sugeriu a ideia? Foi o Flávio. Ah. Eu disse, se não tem, ninguém vai querer desistir, então, em último caso, aí faz um sorteio e fica na espera. Assim, Flávio, o que acontece? A gente, não é nem questão de sortear, sabe? O que a gente gostaria muito? Primeiro, é que existisse uma paridade, né? Um equilíbrio entre os interesses, né? E isso a gente sabe que não é tão fácil conciliar interesses, né? Mas lembrem-se, como eu falei, tá? Nós temos aqui os segmentos que estão representados, né? É possível, sim, né? Por exemplo, usuários de água enquanto, no caso, abastecimento público, né? Nós temos 5 representações públicas, né? Que acabam ficando em termos de município, mas a rigor, né? Nós podemos considerar que o SAMAI e a CASAM, né? Pensando e agora também Águas de Jaguaruna, né? Atlantis, né? Nós teríamos 3, então. Dentro desse segmento, talvez a gente pudesse, como é que pode assim, construir uma saída que tipo assim, que fatalmente vai fazer com que haja representatividade, né? Sem ter o detrimento, por exemplo, em relação vamos imaginar que num sorteio a colônia de pescadores ficasse de fora, não seria justo? Não sei se vocês conseguem me entender, né? Mas o que acontece? É assim mesmo, entendendo, Fernando? É por aí, entendeu? Então, por isso que a gente precisa, só tem um representante, e ainda assim, uma condição de sorteio, ele ficar de fora, não é justo, entendeu? Não é justo. Essa é a minha opinião, tá? Mas é uma opinião como técnico também aqui, e como, entre outros, e exercendo um pouquinho o papel de mediador. O seu Rui... Senilda, você me ouve? Você poderia abrir o áudio do seu Rui, porque ele não consegue abrir?
Sim. Tem algum problema? Senilda, por favor, você consegue abrir o áudio do seu Rui, porque ele não consegue abrir? Enquanto isso, o André da Casan gostaria de falar isso, porque ele abriu o áudio. Tinha aberto aqui para ver, né, para expressar, assim. Não sei se há possibilidade de conversar em relação aos critérios que já estavam iniciais, representados, de representação A, B, C, nessa parte do edital. Não sei se a gente pode tentar achar uma solução, levando também em consideração o que traz o edital, com o que foi colocado como critérios e conversando sobre isso. Em relação à pessoa, né, uma definição de suplência, de lista de espera, haveria possibilidades de, mesmo em lista de espera, participar de reuniões? Essas são questões que eu também levanto. Sim, teria condições de participar das reuniões, no entanto, não teria direito a voto. Teria direito apenas à voz, e o voto, ele seria por meio das entidades que os representam, do setor que os representa, tá? Daí, pessoal... Não. Tem uma... Não consegui abrir o microfone, seu Rui. O seu Rui não conseguiu falar ainda, Senilda. Ele gostaria de falar, ele não está conseguindo abrir o áudio dele. Abriu. Sim. Certo. Seu Rui, o senhor gostaria de falar? Estão me ouvindo? Sim. Eu queria fazer 2 justificativas e também, nesse momento, de repente, resolver o impasse. Eu achei muito, ali quando a palavra, eu acho que foi do Wagner, né, da extração de areias, a criação de açudes e águas ali para a irrigação das lavouras, e aí da colônia de pesca também, são interessantes. Quando eu falei conflitos, eu acho que assim, criar um projeto ali em relação ao aproveitamento de água dessas barreiras, né, que é a extração de argila e areia, e a água de boa qualidade lá para os pescadores. Isso não é diferente do que foi aqui no Rio Tubarão. Mas eu também, de acordo com o André falou agora, eu até me colocaria à disposição diante disso, se eu tivesse participação das reuniões, sem problema nenhum. Eu já tive bastante participação no comitê, mas eu me colocaria até na condições de suplência, né? Com direito à participação sem voto. Porque é um impasse que vai ter que ser resolvido e não adianta, acho que questiona muito. Mas eu acho que durante a minha participação nas reuniões, se eu tivesse condições, já seria muito importante. E aí eu fiz esse elo de ligação entre lá o uso da água da barreira para a resicultura e também com os pescadores a água limpa lá embaixo, que a resicultura às vezes libera uma água muito turva, muito carregada de materiais suspensos, assim, vamos dizer. Mas eu, sem problema, dentro das minhas condições, eu me coloco na disposição de suplência, eu abro mão para tirar o impasse. E aí, com o direito, baseado no gancho do André ali, né? Com direito à participação de reunião, discutir o assunto, levar os problemas para vocês. Sem problema. Gostaria de ser titular, mas sem problema nenhum, ok? Vou fechar a microfonia. Ok, seu Rui. Então, o senhor se coloca na condição de suplente, né? Agora, o próximo passo seria definir de suplente, entre aspas, suplente aqui na lista de espera, tá? Agora, nós teríamos que definir dessas 2 listas de espera, se acontecer algum problema com relação às entidades que vão fazer parte, né? Por exemplo, elas não vierem 3 reuniões, né? Então, elas vão acabar perdendo a sua vaga. Quais seriam desses 2 que estão aqui? Vocês teriam que definir qual deles entraria em primeiro lugar e depois em segundo lugar numa próxima entidade que vier
a sair ou perder o seu assento. E aí nós teríamos, então, a Estela Mares e o seu Rui, né? Vocês poderiam falar alguma coisa dizendo em qual desses dois lugares, primeiro ou segundo lugar, que vocês gostariam de ficar. Caso os dois queiram ficar em primeiro lugar, nós teríamos que fazer, então, uma votação. Deixa o seu Rui no primeiro e eu no segundo, então. Pode ser, seu Rui? Pode ser, seu Rui. Claro, sem problema. Eu sempre gostei de fazer parte dessas organizações porque eu gosto de colaborar e não estou aqui para, né? Então, eu posso ficar na primeira, sem problema. E mesmo assim, sendo na suplência, eu já quero deixar dito para o comitê que eu quero, né, estar sempre a par da reunião e levando ideias, levando sugestões para quem é titular, ok? Muito obrigada. Eu agradeço. Quem foi a que me antecedeu aqui agora, a outra suplente? Foi a Estela Mares Giassi, que ela está representando, então, volta ali para mim, Grazi. Sim, de metal. O Sim de Metal, ok? Estela, eu gostaria de, inclusive, Estela Mares, eu quero te agradecer pela compreensão e eu acho que é isso. Eu acho que esse é o bacana do processo, tá? Então, eu gostaria de dizer também que eu gostaria de participar para entender melhor, porque eu não acho justo eu chegando agora, não é que não acho justo, eu preciso conhecer, né? Eu também adoro participar, porém, eu acho que eu preciso melhorar o meu conhecimento e acho que foi a Senilda, como que eu vou sair da reunião e levar para o meu público o que está acontecendo, isso tudo eu preciso entender melhor. Por isso que nesse primeiro momento eu vou ficar como segundo suplente e nos próximos anos a gente vê como é que fica, né? Obrigado pelo Sindicato Rural. Muito obrigado. Obrigado ao comitê. Eu quero avisar vocês o seguinte, ó, muito simples. Se o seu Rui e a Estela participarem das reuniões de forma, como vocês colocaram, como ouvintes, é muito simples. Em 3 reuniões, qualquer entidade dessas que está posta aqui e que não comparecer, já fica ciente que na 4ª reunião o seu Rui vai assumir. É isso que diz o edital, é isso que diz o nosso regimento interno. Então, é importante ter essa participação, e aí que está Estela e Rui, né? Não é pelo fato de não estar na titularidade que isso os coloca à margem do processo, pelo contrário. Tá? Vocês estão tão dentro do processo quanto aqueles que estão na condição de titularidade. Né? E é importante também que as demandas que vocês perceberem dos seus segmentos devem ser conversadas dentro, né, com aqueles que fazem parte atualmente do contexto. Tá? Então, dessa forma, eu penso que esse segmento de usuários de água, né, chega a um bom termo, né, e uma demonstração assim de alto espírito altruísta, entendeu, em relação à questão água. Certo, obrigada. Agora nós vamos passar para o próximo momento, que é o momento final, que seria, então, o momento de votação. O Fernando, enquanto secretário executivo do comitê e nessa assembleia, né, representando a presidente, ele vai chamar cada pessoa, essa pessoa vai dizer de novo, tá? É repetitivo, mas é assim mesmo, o nome completo dela, a entidade que ela está representando, e ela vai dizer se ela concorda, se ela discorda, ou se ela se abstém da forma como ficou definida, ou ficou estabelecida, então, essa assembleia, ou seja, com essas 12 entidades e mais esses 2 suplentes, tá? Muito bem, podemos começar? Eu vou começar aqui pelo Rogério Vieira, então. E a Grazi vai colocando aqui do ladinho. Só um minutinho, tá? Para a gente organizar. A Grazi, que é a nossa secretária aqui do comitê, ela, tipo assim, a hora que o Rogério falar e der o seu voto, ela vai colocar aqui do ladinho e vocês vão acompanhando, ok? Então, Rogério, votação. Abre o microfone.
Abre o microfone, abre o microfone. Fernando, concordo. Ok. Não, por favor, nome e entidade. Desculpe, isso é protocolar, tá? Paciência. Ok. Rogério Vieira, Águas de Jaguaruna, saneamento. Concordo. Concordo, ok. Fecha o microfone. Ok. Tá. O André José Campos, Casan, por favor. Boa tarde, André José Campos, Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, Casan. Concordo com a votação. Obrigado, André. Carla Cristina. Carla Cristina Possamay dela, represento Samay do Cocal do Sul, concordo com o apresentado. Obrigado, Carla. Rogério Sorato. Bem, Rogério Sorato, eu estou representando o SAMAI do Morro da Fumaça e concordo com a votação. Obrigado, Rogério. Filipe de Brida. Filipe de Brida, representando Samay de Uruçanga, concordo com o que foi votado. Obrigado, Filipe. Thaís Cancelier. Bom, Thaís Cancelier, representando a Fiesc, concordo com o que foi estabelecido. Obrigado, Thaís. André Besbate. André Besbate, representando o Sinceran, concordo. Obrigado, André. Okay. Sim. Elaine Leveso Amboni. Elaine Laveso Amboni, represento o Sinduscom e concordo com a votação. Estela Mares Giassi. Estela Mares Giassi, representando o Sindimetal, concordo com o que foi apresentado. Obrigado, Estela. Seu Rui Geraldino. Eu concordo da maneira que foi conduzida em votação. Rui Geraldino Fernandes, Sindicato Rural de Jaguaruna. Concordo. Obrigado. Flávio Rezin. Flávio Rezin, representando o Sintraf 13 de maio, concordo. Obrigado, Flávio. Wagner Benedetti. Wagner Benedetti Rebelo, representando a COPM, e sou a favor da votação. Obrigado. Márcio Zanus. Márcio Zanus, representando o CIESESC, concordo com o que foi apresentado. Obrigado, Márcio. Antônio Adílio. Antônio Adílio da Silveira, representando a colônia de pescador Z33, Balneário Rincão, concordo com a votação. Ok, obrigado, Antônio. Muito bem. Então, eu gostaria de informar vocês, né, que depois dessa votação, nós aqui, enquanto, no caso, como secretário executivo, representando a presidente Carla, gostaríamos de parabenizar a todos e dizer que essa assembleia aconteceu de forma bastante tranquila, bastante em alto nível. Foi muito bom a gente contar com a presença de todos vocês. Tá? Sabemos que essa sistemática virtual, ela nos tem deixado um pouco frios em relação a alguns sentimentos. Eu agora, vendo, né, desde o começo da reunião, estava aqui louco para dar um abraço ao meu amigo Rogério Vieira, né, que está ali nos ouvindo de muito tempo, e agora está na Atlantis. Que bom, Rogério. Que bom que a recíproca é verdadeira, meu amigo. Que bom, então, Rogério. Então, assim, dizer que para vocês que é muito importante, né, que esses compromissos pactuados aqui, principalmente esse da participação, esse é fundamental, gente. O comitê ele se reúne ordinariamente 2 vezes ao ano,
extraordinariamente mais 2 ou 3 vezes, ou seja, não são tantas reuniões assim, tá? que no caso, que impediriam a gente de estar participando. A gente sabe que existe aqueles compromissos de última hora que, às vezes, mas é uma questão de priorização, né? Então, a gente tem que se atentar por isso, né? E aí lembrar vocês também de que, por exemplo, o Estado tem sido bastante, o Estado, enquanto Comitê Estadual de Recursos Hídricos, ele tem sido bastante enfático na necessidade de a gente, tipo assim, conseguir obter a participação, motivar a participação de pessoas que venham, de fato, fazer com que o processo de discussão na parte hídrica possa avançar, né? Então, dessa forma, eu entendo que esse grupo que está se reorganizando e se reorganizando de uma forma protocolar, da forma como o Estado preconizou, né? Tá começando assim de maneira muito legal. Lembrar vocês, tá? Que no dia 24, então, hoje na sexta-feira, né? Nós teremos a publicação no site das Águas, a lista, então, de todos vocês, enquanto resultado dessas assembleias setoriais públicas. No dia 25 a 27 do 10, a gente poderá ainda ter algum sobressalto, porque se alguma entidade que talvez não esteja participando, que foi talvez se sentiu prejudicada no processo, talvez poderá fazer um recurso, impetrar algum recurso. Imaginamos que não, né? Afinal, estamos todos combinados, porém, né, quem que duvida, né? A partir do dia 28 do 10 será publicada, então, a lista oficial das organizações eleitas. Dia 30 do 10 será convocada uma Assembleia Geral Extraordinária para a posse dessas organizações eleitas. E no dia 11 de novembro será feita uma realização da Assembleia Geral Extraordinária de posse das organizações. E no dia 18 de 11 está prevista uma capacitação e contamos com a presença de todos vocês, justamente para que digamos, todas essas etapas sejam vencidas, tá? É fundamental que façam todos que seja feita a inscrição de todos no link da lista de presença que foi encaminhada ali no chat, tá? E para nós, assim, como eu falei, é um motivo de bastante alegria, né, chegar nesse momento. Eu finalizaria as palavras aqui, mas antes passaria a palavra à coordenadora, né, da Aguar, que é a entidade, então, a coordenadora Senilda, ela coordena as técnicas dos comitês que nos apoiam, então, em todos esses processos. Senilda, a palavra está contigo. Não, eu queria agradecer a presença de todos, né? Na verdade, se vocês analisarem, estamos num momento histórico, né? Tão importante quanto na época que foi criado o comitê, que eu também participei, né? Muitos que estão aqui participaram também em 2006, né? Foi um movimento árduo, né? Coordenado pelo Renato de Fontana, e agora foi feito um movimento para completar os setores, né? É um aprendizado ainda, cada processo que se faz dessa forma, como foi feito agora, né? Se houver algum erro, que a representatividade do setor ela não estará, que houver alguma reclamação, alguma coisa, ou com o passar do tempo se vai perceber que precisa rodiziar de novo, né? Já existe um pouco os dois suplentes ali, né? Mas, enfim, é um processo que acredito que com o grande trabalho que vem à frente, com a implantação dos projetos, dos programas citados no Plano de Bacia, a gente vai conseguir envolver todos nesse trabalho em prol das águas. Muito obrigada pela participação. De que tivemos aí 21 participações, mas apenas 14 inscrições. Então, quem não se inscreveu ali no chat, por favor, faça novamente. Não no chat, desculpa. No link, perdão, no link. No link que está no chat, vai lá
e faz a inscrição, tá? Porque senão a gente não tem a lista de presença de todos que estiveram aqui ouvindo participando dessa assembleia, ok? Dito isso, está encerrada a nossa assembleia. Muito obrigado pela presença de todos e tenhamos um bom resto de tarde aí, ok? Um abraço a todos. Um abraço. Até mais. Boa tarde, parabéns pela condução aí. Tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Forte abraço, Boa tarde a pessoal. todos. Bacana.